Bem-vindos ao Conversa de Eleição, programa semanal de segunda-feira da Renascença que junta Fernando Medina e Miguel Paiás Maduro. Hoje começamos com a Justiça. Na semana passada foram realizadas buscas na TAP devido a uma investigação ao processo de privatização que decorreu em 2015. Em causa o alegado uso de fundos próprios da companhia aérea para a compra da TAP e depois, na sexta-feira, no final já da semana, depois de uma notícia do Diário de Notícias, a Procuradoria-Geral da República avançou que o ex-primeiro-ministro António Costa estaria envolvido em algumas das escutas feitas no âmbito da Operação Influencer, escutas que não terão sido comunicadas ao Supremo Tribunal de Justiça. Miguel Paiás Maduro, começamos desde logo por estas buscas na TAP. Acontecem 10 anos depois da privatização que estará em investigação e também depois de algumas auditorias e de uma comissão parlamentar de inquérito que teve como base esta mesma venda. O que é que achou deste timing, destas buscas, que acontecem também na mesma semana em que termina o prazo para se manifestar interesse na nova compra, na nova privatização da TAP? É uma coincidência, digamos, desagradável, pouco feliz, mas não posso ver nisso mais que uma coincidência. Não me passa pela cabeça que o Ministério Público pretendesse de alguma forma interferir, ter qualquer tipo de papel relativamente a esta semana, que é a semana em que se concluíam as manifestações de interesses potenciais empresas interessadas na TAP. Não tenho qualquer razão, nem consigo conceber qualquer razão para o Ministério Público ter isso. Portanto, acho que foi apenas uma coincidência feliz. Acho que o tema aí é um tema mais profundo e amplo que temos de debater em matéria de justiça penal em Portugal, que é porque é que as investigações criminais demoram tanto tempo no nosso país. O que é que se passa em matéria de justificação? Que meios é que faltam? Que práticas de investigação é que são pouco adequadas? O que é que conduz a que, em particular, em matérias de crimes económicos, ou crimes de corrupção, ou crimes de forte complexidade, as investigações criminais em Portugal levem tanto tempo. Isso é mais um caso que suscita esta preocupação e nos deve levar a interrogar e a discutir no país porque é assim. Fernando Medina, nesta questão da TAP, como o Ministro das Finanças chegou a apresentar, aliás, uma queixa em 2023, o que lhe parece destas buscas realizadas 10 anos depois do processo de privatização que estará em investigação e também na mesma semana em que terminava o prazo para se manifestar interesse na nova compra da companhia aérea? Eu creio que fundamental sobre o tema relacionado com a TAP e sobre o processo de privatização de 2015 encontra-se, e bem, devidamente escalpelizado na comissão de inquéritos que foi realizada há uns anos esta parte, e onde no fundo essa situação foi bem exposta e clarificada. No fundo, em 2015, o governo então, de Passos Coelho, por isso lembramos daquele pequeno governo que esteve muito pouco tempo em funções, assinou, no fundo, uma privatização que vinha preparada do governo anterior, admitindo um determinado modelo de capitalização da empresa, onde se incluía uma operação de troca, por assim dizer, de aviões da própria TAP, mas cujo crédito, do ponto de vista da relação acionista, beneficiou a parte privada. Toda esta decisão política, por assim dizer, foi pública à época, foi depois escalpelizada em sede de comissão parlamentar, e no fundo é alvo fundamentalmente de avaliação e de juízo político, não é? Como se encontra encerrado. Creio que o caminho que hoje estará em curso por parte da investigação judicial é um caminho próprio, para o qual foram carreados todos os elementos possíveis, incluindo quando tive responsabilidades sobre isso. Não foi propriamente uma queixa própria de início de nenhum processo, foi carrear para uma investigação que se sabia estar em curso. Pronto, há aqui este desfazamento dos tempos que já vem sendo abordada por nós múltiplas vezes.
Pronto, mas a Justiça fará, no fundo, o seu caminho na forma que entende. Neste caso, tendo em conta este atraso, quase 10 anos depois, há umas buscas sobre uma venda que aconteceu em 2015. Devia o Procurador-Geral da República vir a público tentar explicar o porquê de só agora acontecerem as buscas? Eu não sei se o Procurador-Geral tem ou não condições de o fazer, não é? Ele tem conhecimento do processo, não é ele que conduz o processo, são os Procuradores-Gerais adjuntos que estarão com essa investigação. Não sei até, mas já tivemos vários procuradores, entretanto, ao longo destes anos, e pode ser que as circunstâncias que levem a que só agora isso tenha acontecido, ou que neste momento tenha havido um impulso particular nessa investigação, sejam circunstâncias que, pela natureza do processo de investigação criminal, o Procurador-Geral da República não as possa divulgar. Portanto, eu não sei, tanto pode não fazer qualquer sentido, como fazer sentido ter-se descoberto alguma coisa entretanto, que nós não sabemos. Mais uma vez, o que eu acho, e precisamente porque eu não gosto de comentar processos em concreto, é que se nós olharmos para a globalidade da investigação dos nossos processos criminais, isto não é um caso isolado, é um padrão. A nossa investigação criminal, da criminalidade económica, particularmente da criminalidade económica complexa, de crimes de corrupção, tende a ser muito morosa. E isso sim merece uma reflexão e tem de ter uma reflexão da nossa parte. Considera que pode ou não prejudicar o novo processo de privatização? O prazo terminou com 3 grupos interessados na compra da TAP. Acha que prejudica de alguma forma este novo processo de privatização? Não me parece, são circunstâncias que já estão muito analisadas, muito conhecidas do ponto de vista económico e, portanto, todos os potenciais interessados são atores com muito conhecimento da área, conhecem bem. A circunstância de haver uma investigação não me parece que vá afetar isso. Não tenho condições de o dizer com certeza, mas não me parece. Estas buscas acontecem 2 anos depois dessa queixa e 10 anos depois do caso que está a ser investigado e numa semana curiosa. Este timing pode ou não levantar dúvidas? Eu não quero emitir juízo de valor sobre isso. Já há poucas semanas antes tinha acontecido outra iniciativa também relativamente ao novo banco, em que, no fundo, as buscas decorrem no dia em que é feita a assinatura do contrato de venda do novo banco. Quer dizer, não me quero propriamente pronunciar sobre isso, ou é algo que é deliberado para ter maior impacto, ou é mesmo um desconhecimento e alheamento daquilo que se passa cá fora. Pronto, ou então dá-se a circunstância de 2 coincidências num período muito próximo. Não me quero imiscuir sobre isso. Agora, quero, sobre a questão do tema da Operação Influencer, dizer um pouco mais. Já lhe ia questionar se, neste caso, o que está em causa também, depois o Ministério Público vem confirmar que seriam 7 escutas, 6 seriam tentativas de contacto. Há uma em que, de facto, é envolvido o ex-primeiro-ministro António Costa. Na justificação sobre a não comunicação de imediato ao Supremo Tribunal de Justiça estão razões técnicas diversas, foi esta a expressão. Parece-lhe que foi um lapso grave? Eu acho que essa justificação não é aceitável, nem no seu, nem a forma usada é também aceitável. Quer dizer, nós estamos perante um processo que ditou a queda de um governo de maioria absoluta. E por isso é essencial que o Ministério Público preste sobre estas matérias com maior clareza, não só os esclarecimentos e as informações cabais, como também proceda à correção e, no fundo, e até ao sancionamento de quem houver a sancionar por este tipo de práticas. Não é normal que haja um primeiro-ministro envolvido num processo de escutas, não escutas ao próprio, certo? Não eram escutas diretas, sem mandato. Isso seria um caso gravíssimo, seria um caso intolerável que tivesse havido essas escutas diretas, mas sem o devido mecanismo de autorização estar acionado, mas tratando-se de escutas indiretas, já confiando nós que se trataram de escutas indiretas, porque também não sabemos nem temos forma de confirmar, obviamente que não é natural, nem pode ser visto como natural,
que haja uma tentativa agora de validação dessas escutas vários anos depois. Quer dizer, isto é algo que não é razoável. E embora neste processo aquilo que eu considero talvez o ponto mais relevante é o facto de termos um processo que levou à queda de um primeiro-ministro, que levou com um impacto social e político da dimensão que levou, e, por exemplo, por uma questão, por um refúgio dito processual, o ex-primeiro-ministro ainda não possa ter acesso aos autos do processo, como se ele não fosse figura processual, isto é. Tudo desde o parágrafo escrito pela anterior Procuradora-Geral da República naquela famosa comunicação ao país, que no fundo coloca o ex-primeiro-ministro no centro de um processo. Tudo o que acontece depois, que no fundo um processo que vai caindo de forma aos olhos de toda a gente, em sede de tribunal de instrução relativamente aos arguidos que estavam constituídos. Mas passados estes anos todos, estamos ainda em investigação, mas não há acesso por parte do ex-primeiro-ministro ao processo, porque dizem que ele não está em causa no processo. Não é existiram algumas admissível que isso tentativas. possa acontecer. Foi noticiado que existiram algumas tentativas do lado de António Costa de ter acesso ao processo, mas que a justificação teria sido que estará tudo em segredo da justiça. Parece-lhe que também esta justificação não serve? Não, obviamente é isso que estou a dizer, esta justificação não serve, porque então vamos lá ver o seguinte. Então, é a Procuradoria-Geral da República, não com o atual Procurador como titular, mas a instituição Procuradoria-Geral da República emite um comunicado em que diz que o Primeiro-Ministro, em funções, não está posto de parte algum tipo de envolvimento dele ou que o nome dele tivesse sido envolvido na operação. A consequência imediata desse parágrafo é que, obviamente, alguém de bem e com sentido de integridade no exercício das suas funções públicas, demitiu-se. O Presidente da República rapidamente aceitou essa demissão e confrontou o país com eleições legislativas antecipadas. Isto teve um profundíssimo impacto no país, mas teve porquê? Porque a Procuradoria-Geral da República colocou, no fundo, o Primeiro-Ministro, então, numa posição de arguido, de suspeito, de arguido, quase culpado, não sabendo bem de quê. Mas quem o fez foi a Procuradoria-Geral da República. Se a Procuradoria-Geral da República não tem emitido esse comunicado, obviamente que a história do país, política recente do país, teria sido outra. E por isso, chegados a não é aceitável que depois disso ter acontecido e dos protagonistas terem sido colocados num papel de suspeitos, culpados, quase suspeitos, chame-se-lhe o que quiser, formalmente não foram constituídos arguidos, mas foi colocado dentro do processo, se haja aqui a utilização de algum subterfúgio para dizer não senhor, não tem acesso ao processo. Quer dizer, não é admissível. É um lapso grave, Miguel Paiás Maduro? É de evitar erros como este? Claro que são de evitar erros como este. E claro que o que aconteceu é lamentável. Parece menos grave do que aquilo que chegou a ser dado a entender no início e sobretudo após os esclarecimentos agora da Procuradoria-Geral da República, do Ministério do DCIAP, na realidade, que conduz esse processo. Porquê? Acho que há um ponto muito importante que se fez um bocadinho de confusão nesse início. O Primeiro-Ministro não foi escutado sem autorização. O Primeiro-Ministro foi acidentalmente ouvido no contexto de uma escuta que tinha sido autorizada relativamente a outras pessoas. É como se eu estiver a ser escutado com base numa escuta que foi autorizada por um juiz e eu, por acaso, telefonar a um Primeiro-Ministro ou a um Presidente da República, automaticamente o Presidente da República e o Ministro são escutados, mas essa não foi uma escuta que tenha ocorrido do Primeiro-Ministro e do Presidente da República sem autorização judicial. O que acontece é que a lei dá a entender, e eu acho que é a interpretação correta, que neste caso, mesmo numa escuta ocidental, a partir do momento em que se sabe que o Primeiro-Ministro foi escutado dessa forma, que essa escuta tem de ser validada por um juiz. E não é um juiz qualquer. Portanto, todas as outras escutas também são regularmente validadas
por juízes, e também foi o que aconteceu com todas estas escutas. O problema é que algumas delas não foram validadas pelo Presidente do Supremo como deveria ser, tratando-se do Primeiro-Ministro. Um número muito mais reduzido do que aquele que chegou a ser dito. E o facto de ser um número mais reduzido do que aquele que chegou a ser dito também nos diz o seguinte: diz-nos que o Ministério Público, ao longo deste processo, teve como prática, e bem, levar ao Presidente do Supremo a validação de escutas acidentais envolvendo o Primeiro-Ministro ou outra entidade que está sujeita a essa validação pelo Supremo. Portanto, não parece que tenha havido aqui, e que ninguém possa dizer, que houve aqui uma tentativa do Ministério Público de esconder estas escutas do Presidente do Supremo, e muito menos de um juiz. O que aconteceu, parece, foi que num caso específico, em que há mesmo em que o Primeiro-Ministro é ouvido, e no outro que são apenas tentativas de chamadas, provavelmente em horas e horas de chamadas, alguém não reparou que envolvia o Primeiro-Ministro, alguém se esqueceu. Lamentavelmente, isto é lamentável, num processo com esta sensibilidade, isto não devia acontecer. Mas não me parece é que se possam estar a construir teorias de conspiração de que o Ministério Público estava de alguma forma a tentar espiar o Primeiro-Ministro sem cumprir com as regras que estão previstas. Pelo contrário, do processo que sabemos agora é que a prática do Ministério Público tem sido a prática adequada. Outra questão bem diferente, e essa sim acho que merece uma reflexão profunda, é o facto de sabermos hoje que houve pessoas neste processo que estiveram a ser escutadas ao longo de 4 a 5 anos. 4 a 5 anos é muito tempo para a vida de uma pessoa estar a ser objeto de uma intrusão dessa forma. Eu acho que aí me parece que há um certo abuso na utilização das escutas, validadas por um juiz. Atenção, isto não foi apenas decisão do Ministério Público, um juiz foi validando, de o fazer ao longo de 4 ou 5 anos. Também quer dizer outra coisa. O facto de em Portugal haver um certo uso e abuso das escutas é provavelmente consequência de nós não termos os mecanismos de investigação criminal em matéria de corrupção que têm outros países. A corrupção é aquilo que normalmente se designa de crime sem vítima. A vítima somos todos nós, mas não há uma vítima concreta. Num homicídio ou numa tentativa de homicídio há alguém que é disparado e que é ao mesmo tempo testemunha desse crime. Não é? A vítima é testemunha do crime. Normalmente na corrupção, as vítimas, que é toda a população, todos nós, não somos testemunhas diretas do crime, e isso torna muito difícil o combate à corrupção. E por isso é que os países que têm combates mais eficazes à corrupção têm mecanismos como, por exemplo, de cooperação, daqueles dos arrependidos. Não é? No Brasil chama-se, por exemplo, relação premiada, esse tipo de questão. E eu acho que em Portugal o abuso de certos mecanismos, como as pessoas estarem detidas vários dias, passam ao fim de semana, ou das escutas, é em parte consequência do recurso a esses meios excessivo, porque não temos outros meios que devíamos ter em matéria de combate à corrupção. Essa discussão tem de ser feita no seu todo. Há claramente um abuso das escutas, parece-me, mas esse abuso das escutas também está relacionado com limites a outros meios de investigação da corrupção que nós não devíamos ter. Vamos avançar para o tema das presidenciais. Já começaram os debates televisivos, mas a novidade é uma sondagem que é publicada pela Intercampos para o Jornal de Negócios e para o Correio da Manhã, que traz algumas alterações. Desde logo, Luís Marques Mendes, André Ventura e Gouveia e Melo em empate técnico nos primeiros 3 lugares desta sondagem, e depois a novidade, João Coutinho de Figueiredo consegue recuperar e crescer 13,5% das intenções de voto nesta sondagem, ultrapassando António José Seguro, que desce para 5º lugar. Miguel Paes Maduro, esta presença de João Coutinho de Figueiredo e esta leitura da sondagem que dá uma ideia de crescimento não poderá prejudicar a candidatura de Luís Marques Mendes, da qual faz parte? Eu ia fazer esse primeiro registro de interesse. Eu sou apoiante, conhecido e forte apoiante da candidatura de Luís Marques Mendes. Eu acho que a candidatura de Luís Marques Mendes vale por si, pela capacidade que ele tem para exercer as funções de Presidente da República. É por isso que eu o apoio, e é isso, sobretudo, que ele tem de fazer e tem vindo a fazer relativamente aos portugueses. E é por isso também que ele está em primeiro lugar. Eu acho que se há alguma coisa que temos visto nos últimos dias é que quase todos os outros candidatos têm apontado as suas baterias na direção do Dr. Luís Marques Mendes. E isso é consequência dele ter passado a liderar as sondagens, por um lado, e por outro lado, consequência de todas essas sondagens também indicarem que numa segunda volta ele é o candidato mais provável
de ganhar em relação a qualquer que seja o opositor. E isso é natural que tenha vindo a promover que todos os outros candidatos o ataquem. Quanto a Coutinho Figueiredo, tem todo o direito de ser candidato, tentar apresentar os seus argumentos pelo que deve ser presidente. O que eu devo dizer, não gostei nada mesmo, foi, em particular, da entrevista que ele fez ao Expresso, que é uma entrevista cheia de insinuações, e não apenas relativamente ao Dr. Luís Marques Mendes, mas também em relação a outros candidatos, cheia de insinuações, e em que cada vez que o jornalista lhe pede para concretizar, ele diz, mas eu não acusei nada. No fundo está só a insinuar. E eu achei muito feio mesmo, muito feio todo o teor daquela entrevista, incluindo a tese que depois ele no fundo veio a recuar, de que teria sido pressionado pelo Dr. Luís Marques Mendes, ou pelo menos pela candidatura do Dr. Luís Marques Mendes, para não ser candidato ou para desistir da sua candidatura. Entretanto, já veio dizer que afinal eram só apoiantes de Marques Mendes. Eu também conheço apoiantes de Coutinho Figueiredo que me disseram que gostariam que ele ganhasse e, portanto, que o Luís Marques Mendes não fosse candidato. Não vou dizer que o Dr. Coutinho Figueiredo teve a pressionar, ou que a sua candidatura teve a pressionar para o Dr. Luís Marques Mendes ser candidato. É ridículo. Mas este crescimento de João Coutinho de Figueiredo não mereceu internamente na candidatura de Luís Marques Mendes uma nova leitura sobre a estratégia? Não está a ter nenhuma consequência interna na campanha? A candidatura do Dr. Luís Marques Mendes e a sua mensagem é definida por aquilo que é o seu entendimento das funções presidenciais e de porque é que ele acha que é a pessoa com melhores condições para ser Presidente da República no contexto político que vivemos. Neste contexto político polarizado, radicalizado, fragmentado, é necessário alguém que conheça muito bem o sistema de funcionamento político, do sistema político por um lado, conheça muito bem os atores políticos, tenha capacidade de se relacionar com todos, por outro, e ao mesmo tempo que seja alguém com forte moderação e capacidade de promover compromissos e consensos. Esta é a mensagem política dele, e eu acho que não há razão nenhuma. Ele não vai seguramente estar a definir a sua mensagem em função dos outros candidatos políticos. Essa é, desde logo, a diferença entre o candidato que lidera e os outros. Parece-me que alguns dos outros candidatos estão a redefinir constantemente a sua mensagem política e a estratégia da sua candidatura. Mas o Dr. Luís Marques Mendes, acho que qualquer pessoa que olhe, e ele já está há mais tempo que qualquer outro candidato como candidato presidencial, acho que ninguém consegue identificar uma alteração da linha de rumo da sua candidatura presidencial, e muito bem, do meu ponto de vista. Sobre a sondagem da Intercampos para o Jornal de Negócios e o Correio da Manhã, em que o grande destaque é o crescimento de João Coutinho de Figueiredo, cresce 3,5% e acaba por ultrapassar António José Seguro, que desce para quinto nesta sondagem. Esta leitura, Fernando Medina, traz algum sinal para a esquerda e para a candidatura apoiada pelo Partido Socialista? Eu julgo fundamentalmente que o que está a acontecer é uma recomposição relativamente aos votos no espaço da direita, pronto, onde há várias candidaturas que se apresentam, onde a entrada de André Ventura como candidato fez e está a fazer uma alteração significativa no que é a estrutura inicial de apoio que Gouveia Melo detinha. Isto é, Gouveia Melo entra como candidato antissistema e como alguém que procura representar esses elementos na sociedade, como alguém com autoridade que de certa forma vinha pôr ordem na casa, não é? Foi depois confrontado, aliás, com o facto não só dessa postura, mas como desse próprio conteúdo ser várias vezes claramente inconstitucional, isto é, estar fora das competências do Presidente, os atos que o próprio pré-anunciava que iria tomar, e entretanto André Ventura, que percebe bem que aquele tipo de registro de Gouveia Melo e entra muito direto no seu eleitorado, percebe que não tem outra alternativa senão ele próprio avançar para tentar segurar este eleitorado. Ora, isto está a gerar uma recomposição da votação no que é o espaço da direita, e no fundo com a diminuição do espaço de Gouveia Melo e no fundo com a redistribuição junto dos outros candidatos. Coutinho de Figueiredo parte de uma posição que vem de trás
mas toca diretamente no que é um espaço que Marques Mendes queria ter assegurado por si, sem particulares dificuldades, e que vai ter agora que disputá-lo fundamentalmente com Coutinho de Figueiredo. Mas ainda assim a esquerda parece estar a perder alguma força. Não deveria haver já uma leitura à esquerda dos candidatos de eventuais desistências, por exemplo, para se apoiarem numa só candidatura de António José Seguro? A esquerda tem nestas eleições um desafio exigente porque, se virmos do ponto de vista da própria expressão parlamentar que resultou das eleições legislativas, a direita ganhou uma grande vantagem no nosso país. Eu acho, e tenho alertado até várias vezes neste programa, que deve haver uma concentração dos votos na candidatura de António José Seguro como única forma de poder assegurar que passa à segunda volta um candidato de centro-esquerda. Amanhã, na Assembleia da República, teremos uma comemoração oficial sobre os 50 anos do 25 de novembro de 75, que são assinalados esta terça-feira. Muito se tem discutido sobre esta comemoração, se deveria ter ou não a mesma importância que o 25 de abril. Há quem fale em aproveitamento político da data. O PCP já fez comunicar que não estará presente amanhã. Miguel Paiás Maduro, faz ou não sentido comemorar o 25 de novembro de 75 com a mesma dignidade, digamos assim, que o 25 de abril? Faz sentido comemorar o 25 de novembro. A data mais importante e fundadora da nossa democracia é o 25 de abril. E acho que não está em causa atribuir ao 25 de novembro a mesma relevância, nem sequer ao nível de comemorações do 25 de abril. Estamos nos 50 anos do 25 de novembro, portanto é uma data particularmente importante. Mas a data fundadora da nossa democracia é o 25 de abril. O 25 de novembro é uma data importante também, na medida em que é uma data que serviu para proteger precisamente o objetivo democrático que conduziu ao 25 de abril. Eu devo dizer que noto com alguma ironia e tristeza que alguma esquerda queira conceber que a comemoração do 25 de abril, do 25 de novembro, coloca em causa o 25 de abril, porque é que coloca em causa o 25 de abril, não deve colocar. Da mesma forma, eu reconheço que há seguramente uma parte da direita mais radical, do Chega, que quer comemorar o 25 de novembro para não ter de comemorar o 25 de abril. Mas, curiosamente e paradoxalmente, há agora uma parte da esquerda, incluindo, infelizmente, a esquerda moderada, que parece que não quer comemorar o 25 de novembro por o receio deste ser capturado pela direita radical. É a mesma coisa que eu, ao longo de muitos anos, tenho ouvido e criticado na minha área política, do centro e centro-direita, daqueles que dizem que não querem comemorar o 25 de abril porque o 25 de abril foi capturado pelas forças radicais de esquerda. Ora, nós é que não devemos deixar que o 25 de abril seja capturado por nenhuma força política, nem pela esquerda, nem pela direita. O 25 de abril, sendo uma data democrática, é uma data de todos, que todos devem poder comemorar, todos aqueles que suportam a democracia. Da mesma forma, o 25 de novembro, sendo uma data que garantiu o ideal democrático do 25 de abril, deveria ser comemorado por todos aqueles que defendem a democracia. Parece-me tão simples como isto. Esta comemoração que teremos amanhã na Assembleia da República, considera que se deve repetir nos anos seguintes? Não vejo problema em que se repita, não. Não acho que o 25 de novembro deva ter uma importância em termos de comemoração semelhante ao 25 de abril, mas pode haver uma referência à data, pode haver uma comemoração mais simples. Como disse, o 25 de abril é a data fundadora da nossa democracia. Após 50 anos de ditadura, o país entrou em democracia. O 25 de novembro é uma data muito importante, porque no âmbito desse processo de abertura democrática existiu um risco sério de perversão dos ideais do 25 de abril e de transformação do país numa ditadura, numa deriva autoritária, e o 25 de novembro ajudou a proteger esse valor democrático do 25 de abril. Portanto, acho que faz sentido comemorar, em primeiro lugar, o 25 de abril como data mais importante e fundadora da nossa democracia, mas também faz sentido comemorar o 25 de novembro como uma data importante que ajudou a preservar essa democracia.
Sobre o 25 de novembro, Fernando Medina, faz ou não sentido a comemoração desta terça-feira para assinalar os 50 anos do 25 de novembro de 75? Este é um tema muito curioso na sociedade portuguesa, porque é um tema em que a direita procura encontrar uma alternativa, a direita e a extrema-direita procuram encontrar uma alternativa ao 25 de Abril, e tentam não encontrar no 25 de Novembro, quando é uma data da qual é muito interessante, porque a direita não ganhou o 25 de Novembro, não fez o 25 de Novembro, nem ganhou o 25 de Novembro. Temos, aliás, uma ironia histórica, que é a vitória dos moderados no espaço democrático, na criação da nossa democracia, e que se a nível político tem um único grande vencedor, que se chama Mário Soares e o Partido Socialista, e relembremos os célebres comícios da Fonte Luminosa. Neste movimento não estava aquilo que era a direita e a extrema-direita em Portugal, que hoje pretende comemorar o 25 de novembro. E por isso, talvez o primeiro dado da história é que esta tentativa da direita de procurar fazer sua uma data como ao 25 de novembro é reveladora também de um certo nível de ignorância, diria eu, de um elevado, um significativo nível de ignorância relativamente ao que foi o processo democrático português. Porque dentro desses tempos atribulados, que depois do 25 de Abril tiveram várias derivas e vários momentos, o 25 de Novembro não é a vitória das forças da direita no nosso país, nem elas tiveram qualquer papel particularmente relevante a qualquer título, e por isso tem esta ironia histórica, porque aliás seria interessante que, se esses responsáveis da direita portuguesa e da extrema-direita fossem reler até o que foi a documentação principal do Grupo dos Nove, e o elemento fundamental desse período histórico, iriam, aliás, corar, talvez com alguma vergonha, daquilo que hoje pretendem celebrar e comemorar. Esta, no fundo, era uma primeira nota que gostaria de deixar. A segunda é obviamente o facto de não ser sequer comparável, não há comparação do ponto de vista da hierarquia histórica, da importância do 25 de Abril com a do 25 de Novembro e de outras datas que se seguiram ao 25 de Abril. E por isso essa tentativa de criar um feriado só seu, por assim dizer, um momento revolucionário só seu, é algo que faz pouco sentido, não tem a ver com a história portuguesa, e se havia alguém que o deveria e poderia celebrar com como é que eu ia dizer, com espírito de apropriação de seu, era mesmo o Partido Socialista, e não a direita ou a extrema-direita. Fernando... Eu recomendava só neste ponto uma entrevista particularmente importante e marcante, que deveria ser lida por todos, do Coronel Rodrigo Sousa e Castro, à época porta-voz do Conselho da Revolução, um membro do Grupo dos Nove, um militar destacadíssimo de Abril e de Novembro, uma entrevista ao público que deveria ser de leitura obrigatória para todos, e feita em voz própria do que foi um dos protagonistas de todo esse período, e onde está lá tudo, não precisa de ser dito mais nada. Fica a sugestão. Fernando Medina, Miguel Paiás Maduro, muito obrigada. Deixar só nota de que nas próximas 2 semanas não teremos conversa de eleição, uma vez que os feriados de dezembro este ano calham à segunda-feira. Voltamos, por isso, a 15 de dezembro. Boa semana e bons feriados.